a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O temor de Deus e sua santidade. Existe uma verdade que muitos esquecem em nossos dias. Deus é santo. Ele não é apenas poderoso, amoroso e misericordioso. Ele é santo em toda a sua essência. Sua santidade revela que ele é completamente separado do pecado, da injustiça, da mentira, da corrupção e de toda a imperfeição humana. Diante dessa realidade, o coração do homem não pode permanecer indiferente. Quando alguém compreende quem Deus é, nasce dentro dele uma reação profunda de reverência, humildade e temor. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, o profeta declara: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa fala não veio de um homem rebelde, distante de Deus ou completamente indiferente à fé. Veio de Isaías, um profeta. Mesmo assim, quando ele teve uma visão da glória e da santidade do Senhor, sua primeira reação foi reconhecer a própria impureza. Isso nos ensina algo essencial. Quanto mais perto estamos da santidade de Deus, mais conscientes ficamos da nossa necessidade de transformação. A presença de Deus não alimenta orgulho espiritual. Pelo contrário, ela revela quem realmente somos. Diante da grandeza do Senhor, nossas máscaras caem, nossas justificativas perdem força e nossa alma percebe que necessita da graça divina. A santidade de Deus significa que Ele é absolutamente puro. Nele não há erro, maldade, engano ou injustiça. Deus não se adapta ao pecado, não negocia com a impureza e não diminui sua justiça para agradar aos desejos humanos. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Por isso, o temor de Deus começa quando deixamos de tratar o Senhor como alguém comum e passamos a reconhecê-lo como o Rei soberano, digno de honra, obediência e adoração. Muitas pessoas confundem o temor de Deus com medo, mas o temor bíblico não é um pavor que afasta o homem de Deus. É uma reverência santa que aproxima o coração da obediência. Temer a Deus é reconhecer que Ele é Senhor, que Sua palavra é autoridade, que Sua vontade é perfeita e que Sua presença não deve ser tratada com descuido. O temor reverente nos leva a viver com mais responsabilidade espiritual. Quem teme a Deus pensa antes de agir. Quem teme a Deus não brinca com o pecado. Quem teme a Deus valoriza a palavra. Quem teme a Deus entende que a vida não pode ser conduzida apenas pelos próprios desejos, opiniões e emoções. Existe um Deus santo diante de quem todos prestarão contas. Quando Isaías viu o Senhor, ele não apontou o pecado dos outros antes de olhar para si mesmo. Ele disse: Sou homem de lábios impuros. Essa atitude revela quebrantamento. Muitas vezes o ser humano percebe facilmente a falha alheia, mas demora a reconhecer a própria condição. A santidade de Deus, porém, ilumina o interior do coração. Ela mostra pensamentos, intenções, palavras e atitudes que precisam ser purificados. O impacto da santidade de Deus na vida do crente deve ser transformação. Não basta admirar a grandeza de Deus com palavras. É necessário permitir que essa verdade mude a forma como vivemos. Se Deus é santo, nossa adoração precisa ser sincera. Se Deus é santo, nossas palavras precisam ser examinadas. Se Deus é santo, nossas escolhas precisam refletir obediência. Se Deus é santo, não podemos tratar o pecado como algo normal. A reverência diante de Deus também muda a forma como nos aproximamos dele. Não devemos chegar à presença do Senhor com arrogância, frieza ou desprezo. Ele é Pai, mas também é Rei. Ele é amoroso, mas também é justo. Ele acolhe o arrependido,
mas não compactua com a rebeldia. O verdadeiro temor de Deus nos ensina a unir confiança e respeito, intimidade e reverência, oração e submissão. Hoje, muitos desejam as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter à sua santidade. Querem promessas, mas rejeitam correção. Querem proteção, mas ignoram obediência. Querem presença, mas continuam alimentando práticas que desagradam ao Senhor. O temor de Deus nos chama a uma fé mais profunda, menos superficial e mais comprometida com a verdade. Reconhecer a santidade de Deus é entender que ele não é moldado pela cultura, pela opinião da maioria ou pelos padrões deste mundo. Deus continua sendo santo, sua palavra continua sendo verdade. Seus mandamentos continuam revelando vida, direção e justiça. O coração que teme ao Senhor não tenta adaptar Deus aos próprios interesses. Ele se rende para ser moldado pela vontade divina. A pergunta que fica é: como você tem reconhecido a santidade de Deus em sua vida? Sua forma de falar revela temor? Suas escolhas demonstram reverência? Sua relação com a palavra mostra obediência? Sua vida secreta confirma aquilo que você declara publicamente? O temor de Deus não destrói a alegria do crente. Pelo contrário, ele protege a alma do engano, conduz o coração à sabedoria e fortalece uma vida de adoração verdadeira. Quem teme ao Senhor não vive escravo do medo, mas livre para obedecer. Não vive paralisado pela culpa, mas quebrantado diante da graça. Não se aproxima de Deus com descuido, mas com reverência, amor e rendição. Assim como Isaías, precisamos contemplar a grandeza do Senhor e reconhecer nossa necessidade de purificação. Precisamos permitir que Deus toque nossos lábios, nosso coração, nossos pensamentos e nossas atitudes. A santidade de Deus não deve ser apenas um tema teológico, mas uma realidade que transforma nossa caminhada diária. Que o nosso coração volte a temer ao Senhor, que a nossa geração redescubra a reverência, que nossas igrejas, famílias e vidas sejam marcadas por uma consciência profunda da santidade divina. Porque quando vemos Deus como Ele realmente é, também passamos a enxergar quem somos e o quanto precisamos dele. Deus é santo, Deus é rei, Deus é digno de temor, honra e adoração, e todo aquele que compreende essa verdade é chamado a viver de modo que agrade ao Senhor. Amém.